A foto de uma moça branca na capa do romance romântico A Moreninha. Então, hoje eu vou falar a respeito deste romance, marco do romantismo no Brasil, A Moreninha. E o que me chama a atenção nessa edição da editora Vozes de Bolso é uma pintura, que nem é uma foto, de uma moça muito branca, muito embranquecida, né? Talvez só os cabelos que sejam um pouco crespos, o nariz muito afinado, nenhum traço do povo de descendência, né? Do povo negro, do povo de descendência africana. E com isso, então, a gente marcar, contar um pouquinho desse livro, mas muito já é falado, tem muitos vídeos aqui no YouTube a respeito de A Moreninha, que já foi novela da Globo, novela, já, parece que já foram produzidas 2 novelas a respeito deste livro. Ele é um marco do romantismo, ele é publicado em 1844 e o seu autor é o Joaquim Manuel de Macedo. Ele guarda todas as características do romance romântico, como a idealização da natureza, a idealização das personagens, da mulher, o casamento como uma instituição muito consagrada, o nacionalismo, o ufanismo, e tudo isso está presente. Se passa ali no Rio de Janeiro Imperial, e ele então é a história de Augusto e Carolina, que a Carolina é a moreninha, e o Augusto é convidado por Felipe, que é irmão de Carolina, a ir passar um fim de semana numa ilha, que não é citado o nome, só fala a Ilha D no livro, mas muitos atribuem a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E e essa aposta consiste em escrever um livro se o Augusto não voltasse enamorado, né? Que provavelmente ele voltaria enamorado, ele era muito namorador, muito conquistador, mas ele firmaria um compromisso mais sério a partir da ida nesta ilha. E se ele ganhasse, se o Felipe ganhasse, o Augusto escreveria um livro. E o contrário, o Felipe escreveria, e nem precisa contar no que deu a história, então tem toda uma característica também metalinguística. Sobre esse fato da moreninha, né? Hoje a gente nem diz moreno mais, né? Não, mulato também não é um termo muito pejorativo, então a gente diz pretos e pardos, né? Que inclui a categoria negros, segundo o IBGE. Então, mas sabendo do que se trata, né, uma moreninha, por isso que eu chamo a atenção para esse embranquecimento que acontece até mesmo nesse romance, nesse linguajar, né? O fato dela ser moreninha é marcado só, é uma moreninha, então não tem ali uma discussão racial no contexto do romance. É um clássico, e o clássico a gente sempre tem que, né, ler com bons olhos, ler com muito cuidado, fazer várias leituras, porque ele traz essa complexidade da narrativa, por isso que ele é um clássico. Além disso, ele irrompe as fronteiras do tempo, e a gente, ao ler, a gente pode considerar e constatar o contexto da época, e a gente faz um mergulho com as características culturais, sociais e políticas daquela época. Por isso que a gente aprende muito com a leitura de um clássico. Agora, a gente vê esse mascaramento a partir da figura do sujeito branco, do autor branco, nessa figura da sociedade enquanto os negros sendo apagados, um silenciamento dos negros, e que a gente tem que ler com muito, né, com muita contestação, com muita resistência enquanto leitores e apreciadores da literatura brasileira. Então é isso que me chamou a atenção nessa edição, mas é um romance muito fácil de ler, você lê numa sentada só, os capítulos são bem curtos e marca uma literatura diferente, porque tem algumas palavras que são muito difíceis. Essa edição da Vozes de Bolso traz notas de rodapé, mas mesmo assim, às vezes, ainda é preciso procurar o dicionário para uma ou outra palavra, gírias da época e tudo mais, mas que tem o nosso conhecimento do romantismo através de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Tem também, eu produzi também, um texto no meu blog
com as mesmas informações, mas para que você que gosta de ler, e também há outros textos lá no meu blog que você pode acompanhar a minha escrita. O endereço é danvise.wordpress.com.